Olá, ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema que eu acho que todo mundo quer saber, né? As pessoas que têm esse tipo de comportamento se perguntam o porquê. O tema é preguiça, origens e consequências. Foi uma sugestão que deram e eu vou aproveitar para falar um pouco sobre esse assunto. E aí, para começar, no primeiro e-mail que a gente vai ler aqui, a pessoa se coloca com relação a isso de uma forma que você vai saber agora. Olá, Moisés, todo o conhecimento que vem produzindo tem sido fundamental para inúmeras mudanças na minha vida e gostaria de te agradecer. Ouvi um de seus CDs que você fala sobre a preguiça e fiquei com algumas dúvidas. Em alguns momentos me sinto muito mole com dificuldades para fazer algumas coisas, mas sempre atribuí ao cansaço ou simplesmente por não estar com vontade. Gostaria que explicasse como posso identificar se o que sinto é preguiça ou não e o que pode causá-la. Isso aí a gente vai falar agora direto com você sobre preguiça. Olha, deixa eu dizer um item importante na nossa vida que faz a gente fazer um caminho melhor ou pior. A vontade e a motivação são itens muito fortes na vida de um ser humano. Porque a pessoa que tem automotivação, que ela não precisa de nada externo, que ela tem automotivação porque ela acredita e tem a vontade de realizar as coisas, ela, sem dúvida nenhuma, vai chegar muito mais longe do que qualquer outra pessoa. Isso não tem nada a ver com estudo, não tem a ver se você tem uma formação superior. Você vai encontrar pessoas que são muito simples, pessoas que têm um nível de escolaridade baixo, mas que têm uma vontade, uma impulsão interna muito forte. Aí você vai falar, mas por que a pessoa consegue ser assim e eu não? Aí a gente vai passar por uma coisa que eu sempre estou comentando, que são os nossos processos internos de carências. A nossa afetividade interna ela é importante. Então, quando você está sempre pedindo, né, o teu aparelho emocional está sempre pedindo, ele não sabe dar, com certeza, nem para você nem para ninguém. E por que ele ficaria solicitando para você algumas coisas? Então deixa eu contar uma historinha para você, simples de entender. Você vai dormir, né? Então, chegou o fim do dia, você vai deitar, dormir. Quando é para levantar de manhã, que o despertador toca, aí você fala assim, olha, mas eu vou dormir mais 5 minutinhos. Aí desliga o despertador. Aí, quando você fala, passaram-se 10 minutos. Não, mas acho que eu vou dormir mais só 5 minutos. Se você for medindo o tempo que você procrastina, ou que você protela a tua atitude de se levantar, talvez você possa medir o tamanho da sua carência. Porque ficar deitado é um negócio gostoso, é prazeroso. Não é só prazeroso porque você está descansando. Muitas vezes, quando a pessoa está deitada, ela tem até excitação. Ela sente prazer de estar naquele contato. Você vai falar, puxa vida, mas isso não é possível. Bom, quem estiver me ouvindo e tiver essas sensações vai saber que eu estou falando a verdade. Nós sentimos prazer, né, e esse prazer ele mexe com as nossas carências, né? Então é importante que a gente saiba que a preguiça ela passa pelas nossas carências, pelas nossas dificuldades emocionais. O nosso aparelho psíquico pode se mover com mais facilidade ou menos facilidade. Isso depende de quanto você está superlotado de compromissos internos e de coisas que você vai colocando a cada dia para não ver a realidade. Então, no final das contas, o preguiçoso é aquele que quer descansar sem ter trabalhado, né? É isso que é. Então, você não trabalha, mas você quer descansar. Daí já dá para te responder mais ou menos a tua pergunta, né? Se você trabalhar muito e for descansar, você não é preguiçoso, mas você não faz nada e quer descansar, então você pode colocar uma tarja de eu sou preguiçoso. Eu acho que esse assunto é um assunto muito mais extenso, né? Quando a gente está falando
de preguiça, nós não estamos falando só da parte emocional, nós estamos falando do nosso contexto espiritual também, né? Esse contexto espiritual, ele de verdade, no final das contas, no final da nossa contabilidade emocional, ele pode te trazer companhias que não são muito agradáveis. E essas companhias são iguais a você, porque a gente só atrai o que é igual, a gente não atrai o que é diferente. Nós não somos um ímã, né, que os polos diferentes se atraem. Nós somos seres humanos em que a nossa igualdade, a nossa semelhança com uma outra consciência faz com que a gente se aproxime. Você vai ver isso no teu relacionamento. Quando uma pessoa muito parecida com você, você tem muito mais afeto e tudo mais, né? Fala assim, eu senti uma empatia com essa pessoa. Porque você viu alguns pontos de igualdade, né, nessa relação emocional. Então, olha só, é uma boa ideia que a gente não só olhe a parte emocional, como a nossa parte espiritual. A parte emocional é onde começam as nossas dificuldades, os nossos sucessos, né? E a parte espiritual responde a isso. Então, se você é uma pessoa muito feliz, bem resolvida emocionalmente, desapegada, desencanada do seu próprio ego, você vai ver que a tua vida flui. Flui porque quem estiver perto de você vai ser do mesmo jeito. Não é uma coisa que a gente tem que entender, né? Porque a gente acha que ficar segurando tudo, se defendendo, sabe, destruindo o próximo, fala, poxa, é assim, eu vou me defender. Não, você não está no caminho errado, você está na contramão da tua vida, na contramão da felicidade e do amor. Nós temos que ficar na mão, né, certa para poder fazer o caminho da felicidade. E a mão certa é aquela em que você deixa você mesmo fluir e também ajuda os outros a fluírem melhor. Isso é uma boa ideia para que a gente faça um caminho de sucesso, né? Você sabe que eu penso nisso porque, assim, muitas vezes alguém precisa de alguma coisa e ninguém vê, né? A pessoa fala, te desejo boa sorte. Mas quando aparece uma oportunidade em que a gente poderia falar, puxa, olha, uma oportunidade para o meu amigo, uma oportunidade para essa pessoa, vou ajudar, né? Essa ajuda, você não pensa que você tem que ter pagamento por ela, não. O teu pagamento é a possibilidade, né, de você poder ajudar. Isso não tem jeito. Então pensa sobre isso, porque o nosso caminho de preguiça, ele nos leva a sonegar de nós mesmos todos os espaços de felicidade e atrapalhar a vida de todos aqueles que estão à nossa volta, né? Você imagina uma pessoa que é casada, o marido é extremamente dinâmico, né? Gosta de sair, gosta de fazer as coisas, se relaciona bem com todo mundo. E a mulher? Estou falando o homem e a mulher, e estou dando o exemplo do homem, mas pode ser o contrário também, né? Tem mulheres que são extremamente ativas e os maridos são muito parados, né? E aí um simplesmente se atrasa o outro, né? Se atrasa o outro. Se você for muito preguiçoso e tiver um companheiro que te ajuda, você está atrasando a vida dele, tá? É bom você saber disso, né? Eu vejo que os casais, eles acabam não andando mais rápido porque eles não estão afinados, né? Essa afinação de conversa, de perceber o outro, de ajudar o outro, isso não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com uma relação de um nível muito melhor do que isso, né? Antes de você ter com a sua companheira ou com o seu companheiro o contato físico, o abraço, né, realizar e suavizar as suas carências, você tem que saber que essa pessoa é uma consciência que está do teu lado e que você pode ajudar e ela pode te ajudar. Então, esse é um bom caminho para a gente. Só que para que a gente abra esse espaço, não é muito fácil, porque nós não fomos treinados para isso, nós fomos treinados naquela história de que é melhor a gente trabalhar menos, levar vantagem, é melhor a gente descansar a maior parte do tempo, né? Porque nunca o trabalho é citado como uma coisa feliz e prazerosa. A gente sempre acha que o trabalho ele é cansativo, né? Que ele faz tudo que não seria bom para nós mesmos. Então, só que eu não vejo assim, não. Eu acho que você deve trabalhar naquilo que você gosta, porque o trabalho tem que ser prazer. A nossa vida ela tem que ser prazer e felicidade. E você só vai conseguir isso se você fizer esse percurso de uma forma equilibrada e com conhecimento. Essa pergunta que você fez é uma pergunta muito boa, né?
Isso tem a ver com energia, porque eu falei, a preguiça ela começa dentro do espaço emocional, né, do teu contexto emocional, de um monte de coisas que você colocou dentro de você que te bloqueiam totalmente para você fazer alguma coisa, continua na parte espiritual, onde você fica travado, espiritualmente suas energias não circulam, e depois continua ainda com os acompanhantes que você vai conseguir, que também são travados como você. E quando você entra por esse caminho, a turma que vai ficar colada em você é aquela turma que precisa de energia, e a energia que você tem é do teu corpo físico. Então, é bom a gente pensar sobre isso, e veja, não é aquela coisa de falar assim, agora que eu já sei isso, eu vou mudar. A gente não muda assim por um decreto, só se você for muito forte. A gente muda por um caminho, onde você vai entendendo tudo e essas coisas vão saindo da tua vida, entendeu? Então, vamos fazer um caminho de sinceridade com a gente mesmo para que a gente possa ir mais longe. Eu espero ter respondido para você. Eu sei que às vezes eu vou falando, né? E de repente a pessoa fala, mas não foi isso que eu perguntei. Eu espero que eu tenha respondido o que você perguntou. Agora, não teremos palestras devido ao feriado, né, nesse fim de semana. Mas nós vamos ter uma coisa maravilhosa, que é o curso de autodefesa psíquica e imposição de mãos. Você não deve perder. O curso de autodefesa psíquica e imposição de mãos, você vai entender como é que funcionam as energias, né? E as energias geradas por consciências de vários níveis, né? Não é assim, qualquer pessoa gera todo tipo de energia. Você vai ter consciências que são mais primitivas, que são médias, que são avançadas, vai saber como elas geram essas energias, como é que você trabalha essas energias, como é que você pode utilizá-las na imposição de mãos. Você vai identificar os seus amparadores espirituais e os seus assediadores espirituais. Aliás, quando eu falo de assediadores, né, e amparadores, eu considero que esse item é muito importante, porque a gente sempre acha que quem está à nossa volta é muito bom, né? Não funciona muito bem assim, não. Nós temos que fazer alguns esforços, mudar alguns comportamentos para que a gente fique bem acompanhado, né? Senão o nosso amparador é um assediador. Aí você vai saber o que a imposição de mãos pode fazer, porque isso é um trabalho que você vai descobrir muita coisa. Como evitar e lidar com perdas de energia no dia a dia. Técnicas de autodefesa, trabalhos de autorrevitalização. Você vai aprender muita coisa no curso de autodefesa psíquica e imposição de mãos. Mas eu vou aproveitar para falar aqui uma coisa. Você não deve perder os trabalhos que a gente está realizando no foradocorpo.com. Acesse o foradocorpo.com, que você vai gostar do que a gente está fazendo. Nós temos o Aprenda em Posição de Mãos, nós temos Aprenda sobre Relacionamento Humano, Aprenda sobre Reencarnação. Está entrando no ar também o Aprenda sobre Projeção Astral. E em breve nós vamos estar com um curso completo de projeção astral, onde você vai poder modificar ou melhorar, né, todo o seu conhecimento sobre espiritualidade, porque a gente fala muita coisa sobre espiritualidade de uma forma tranquila, né, e esclarecedora. Então, nosso site é o www.centrodeestudos.org e nós também temos o nosso blog, que é o foradocorpo.com. O nosso telefone 5904-2116. Se você quiser fazer terapia com a gente, 5904-2116. E os nossos materiais de estudos? Você pensou que eu não ia falar sobre isso, mas nós temos uma loja virtual que você vai gostar de acessar. A nossa lojinha virtual, nós temos inúmeros CDs que você vai gostar. Então, pode acreditar em mim. Acesse a nossa lojinha virtual através do nosso site, que é o www.centrodeestudos.org, e aí você vai ter CDs e livros, né? Os livros que você vai ter são... Eu vou recomendar um para você, olha. O que eu contaria se fosse Francisco de Assis? Eu acho legal, porque no nosso blog, essa semana, uma das pessoas que se relaciona com a gente fez até uma brincadeira comigo, né? E essa brincadeira, se você entrar lá, você vai ver, porque ele me apresenta, tem um software, né, que você faz aí você coloca a pessoa lá e a pessoa pode dançar, pode fazer um monte de coisa. E aí eu apareço junto com Francisco de Assis, ele faz uma brincadeira dizendo que agora eu sei por que você fala tanto de Francisco de Assis e tal. Então você pode assistir isso no nosso blog. Entra no blog foradocorpo.com, aí vai estar lá
quando ele faz a pergunta sobre Francisco de Assis, né, ele mais muitas pessoas, você vai poder acessar e rir um pouco. Então é bem engraçado o que ele fez. E como eu sou uma pessoa que gosta de bom humor, porque bom humor nos leva aos melhores caminhos da vida, então assista, tá? E não esqueça de comprar os nossos CDs, afinal de contas nós precisamos continuar esse trabalho, né, com vontade, com força, né? E a sua ajuda é fundamental. Então entra no YouTube para assistir nossos cursos, palestras e programas de TV. Não perca o projeto São Damião, que cada vez está melhor, né, que é uma coisa de vida, né, as pessoas estão participando desse projeto. É interessante, né, porque esse projeto é um projeto que nasceu há alguns anos atrás, é uma coisa de esforço, de muito esforço mesmo, de a gente carregar a pedra, de a gente, sabe, você tem uma área muito grande, você tem que carpir, e todo mundo está lá cavando buraco, e aí, um dia desses aí, já há algum tempo, quando o Jorge Versilo foi lá, ele falou, nossa, mas isso aqui é muito bonito. Eu falei, é a ideia que seja, viu, Jorge, porque o que a gente tem se esforçado para transformar um pedaço de terra num lugar com muitas árvores, muitas flores, entendeu? Com água, com tudo bonito, para que a pessoa venha aqui e ela saia, né, esse turbilhão que a gente vive, né, nas cidades grandes. Então, o nosso projeto São Damião, você está convidado a conhecer, participar. Aliás, essa semana que passou veio uma pessoa de Aracaju, né, uma moça de Aracaju, e ela veio para cá. Foi muito bom, porque quando ela chegou lá, ela falou, mas isso aqui é maravilhoso, né? Ela viajou, ela pegou um avião, veio para cá para para participar do nosso trabalho. Lá em São Damião, a gente aproveita o tempo todo para trabalhar. Nós fazemos muita exteriorização, né, de imposição de mãos. O nosso almoço é sempre um almoço muito divertido, né, e trabalha de novo, e joga um vôlei no fim do dia, depois fazemos uma caminhada. É uma coisa bacana, venha participar do nosso trabalho. E agora eu vou falar mais uma questão que foi colocada aqui. Ouvi você dizer que as pessoas depressivas não têm energia para fazer as coisas. Poderia explicar por quê? Posso. A pessoa depressiva é uma pessoa desvitalizada. Ela tem uma desorganização interna que ela não consegue ter força para conter a própria energia. Então, imagina que nós precisamos de referenciais. Todos nós precisamos de referenciais. Mas esses referenciais a gente procura fora. Nós nunca procuramos o referencial dentro da gente. Esse referencial dentro da gente se constitui na nossa infância. Você vai ter bons referenciais, por exemplo, se você tiver uma figura de pai muito boa, uma figura de mãe, aí você já tem dois referenciais essenciais na sua vida, que é a figura do homem e da mulher, a figura do pai, a figura da mãe, entendeu? A figura do amparador, a figura da amparadora. Aí o teu referencial interno ele vai ficar forte. Se essa pessoa passar coisas positivas, seguras, sabe aquela coisa de quando a pessoa fala assim, ela fala assim porque ela quer falar. E quando ela diz não, ela também fala porque ela quer falar. E ela não passa para você o sim por culpa, estou falando o sim só para te agradar, mas o sim ela fala porque ela quer falar. E o não, ela fala também porque ela quer falar e sem culpa nenhuma, sem carga emocional, ela simplesmente vai falar não e acabou. O filho se constitui numa situação muito mais segura internamente. A nossa organização interna ela é fundamental, porque a tua vida inteira você vai lidar com o mundo. Agora, olha isso aqui. Nós estamos falando de referenciais. Os referenciais internos pode ser uma palestra que você ouviu, pode ser um exemplo de alguém, um evento, né, alguma coisa. Esses referenciais podem se criar, mas esses referenciais também eles podem cair por terra. Por isso, eu pessoalmente, como psicanalista, como estudioso do comportamento, como espiritualista, eu penso que nós devemos chegar no ponto em que o único referencial que a gente deve ter somos nós mesmos. Esse referencial ele tem que estar baseado em coisas que são indestrutíveis. E as coisas que são indestrutíveis dentro da gente é o que a gente é. Isso você nunca vai poder questionar. O que você é indestrutível. Seja você melhor ou pior, mas o que você é, se você conseguir enxergar com clareza, vai te dar toda a potência de uma personalidade bem estruturada, organizada e que realiza as coisas. Você vai conhecer pessoas que conseguem fazer isso.
Isso é uma questão de esforço, de vontade, é uma questão de uma busca de se rever, né? Então você vai encontrar pessoas que falam, olha, eu fiz isso na minha vida, eu errei, mas eu quero acertar, né? É uma coisa bem importante você se enxergar, para você continuar o caminho limpo, senão você entra nos processos de depressão, porque a casa cai quando a gente não se conhece. Quando a gente se conhece, ela nunca cai, né? Você tem toda a estrutura dela à tua disposição. Quando acontece alguma coisinha lá, você vai lá, repõe o tijolinho e ela vai continuar sempre firme. O nosso site é o www.centrodeestudos.org. O nosso blog é o foradocorpo.com. Você acessa, você vai poder ver coisas muito bacanas. Busque o nosso projeto São Damião, compre os nossos CDs e livros para que a gente possa continuar esse caminho, assista às nossas palestras e não perca o nosso curso de autodefesa psíquica e imposição de mãos. Eu vou agradecer a você por ter feito esse percurso comigo e volto na próxima semana.